Tem uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi ela sendo atribuída tanto ao filósofo Epiteto, quanto o também filósofo, né, que foi imperador romano Marco Aurélio. E é engraçado que os dois eram filósofos dessa mesma linha, né, do estoicismo, e que tinham passados, assim, biografias completamente diferentes um do outro, né? Enquanto o Epiteto passou a maior parte da vida ali sendo escravo, Marco Aurélio era praticamente o dono de todo mundo ali conhecido, né? Foi imperador ali de um dos maiores impérios de toda a história, né, do Império Romano. Mas de qualquer forma a frase, né, que essa frase histórica, né, que diz que o homem se torna tudo aquilo que ele coloca sua atenção. E o que a gente percebe hoje em dia, né? A gente tem uma capacidade muito baixa de controle volicional da nossa atenção. A gente até consegue colocar muita atenção em algumas coisas, né? Quando você vê alguém que está no celular, a pessoa fica vidrada no celular, ela não fica, né, dispersa. Quando você está no Reels, né? Não é a sua capacidade ali de ter foco, de ter atenção, e sim o seu controle volicional no que você coloca a sua atenção, né? Em escolher aonde você vai direcionar essa sua atenção. Então, a nossa atenção ela é sugada, né? Ela é contra a nossa própria vontade, ela é direcionada nas coisas que vão trazer mais lucro para algumas empresas, né? Em que a nossa atenção vai servir ali para marcas, né, colocarem sua publicidade e, enfim, as redes sociais terem a sua atenção ali para garantir que a publicidade dessas marcas serão vistas, que é o que a gente vê, por exemplo, né, nas redes sociais e na internet de maneira geral, né? Então, a gente perdeu muito nossa capacidade de gestão do nosso foco. Então, as coisas o tempo inteiro puxam esse nosso foco contra a nossa vontade, e na hora que a gente precisa, que a gente quer exercer esse foco de maneira volicional, a gente já não consegue mais, né? Porque a gente já perdeu todo esse foco, né, para coisas mais estimulantes que sugaram nossa atenção, e a gente já condicionou também o nosso cérebro a só conseguir prestar atenção em conteúdos que sejam hiperestimulantes. Então você compara, por exemplo, um livro que é uma página em branco com um monte de símbolo desenhado e que se você não fizer um certo esforço para atribuir um significado, né, a cada símbolo e formar palavras e frases, e você tirar algum significado daquilo, né, de uma maneira mais ativa, né, até como Mortimer Adler fala no livro Como Ler Livros, né, que você tem, por exemplo, uma partida de beisebol, você tem a pessoa que arremessa a bola e você tem a pessoa que recebe, né? Essa pessoa que, quando está fazendo uma leitura, ela é como se estivesse recebendo aquela leitura, mas ela não recebe de maneira passiva, né? Você não está parado. Se você abrir um livro e ficar... Igual as pessoas assistem a aula hoje em dia, né, na internet, quando o pessoal vê aula no EAD, assiste assim, né? Dá play na aula e fica assim, ó. Se você pegar um livro, abrir o livro e ficar olhando para ele assim, você não vai conseguir entender nada, você não vai ter lido o livro, você não vai tirar nenhum significado daquilo. Você tem que ir, você, de maneira ativa, né? E tirar algum conteúdo daquele livro. O Instagram não. O único exercício que você precisa fazer no Instagram é esse aqui, ó. É rolar, né, o seu feed para cima, né? E o que eu percebo que são as duas principais causas desse vício, desse uso não volicional, não intencional de muitas horas em rede social, né? Lembrando que aqui na definição de vício, né, não seria um vício no sentido ali de vício químico, né? A pessoa que usa alguma substância, não nesse sentido, né? Seria num sentido de um comportamento que é mantido independentemente de algum tipo de reforço negativo. Por exemplo, você nem gosta de usar o Instagram por muitas horas, você se sente mal depois que você usa, você se sente mais cansado, você, né, perde a sua capacidade de foco e mesmo assim você perpetua esse comportamento. Então é nesse sentido do vício, né? Não tem ninguém te injetando uma droga enquanto você abre o Instagram, enquanto você está num cassino puxando a roletinha. É o seu próprio corpo que libera substâncias, né, endógenas do próprio corpo que perpetuam esse comportamento por meio do seu próprio sistema de recompensa, independentemente de você gostar ou não disso, independente ou não de você conscientemente assim falar, eu não quero abrir o Instagram quando você está lá na página do Instagram. Então, o primeiro desses erros que eu vejo é no sentido assim, não vou nem dizer que é uma distração, mas é uma falta de tração.
A pessoa abre o Instagram porque ela não tem nada que ela deveria estar fazendo naquele momento. Então, por exemplo, tá? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer, eu tenho que gravar vídeo no YouTube, eu tenho que produzir conteúdo no Instagram, apesar de eu odiar produzir conteúdo no Instagram e já tô querendo largar o Instagram com quase 30 mil seguidores e tudo mais, daí eu falo sobre isso em outro vídeo. Mas eu tenho muita coisa pra fazer, então eu tenho uma certa atração. Toda vez que eu tô com o Instagram, né, abrindo o Instagram e tô perdendo tempo no Instagram, eu sei que eu estou distraído, eu estou saindo da minha atração, do meu objetivo principal, daquela meta lá na frente que eu já coloquei pra mim mesmo. E eu sei que qualquer coisa que eu faça que me tire dessa meta é uma distração. É algo que me faz mal, que me incomoda, porque eu tenho de maneira muito clara e específica o que eu quero fazer e como fazer cada coisa, tudo planejado. Agora, a pessoa que não tem nada claro, não tem, né, um planejamento claro, não tem objetivos claros, não tem uma organização, não usa uma agenda, ela vai abrir o Instagram e vai usar o Instagram. E é isso. Ponto final. Aí você fala pra pessoa, fala assim, pô, cara, mas você não percebe que te faz mal, que isso zoa seu sono, zoa sua saúde mental, né? Esse excesso de estímulo, esse excesso de comparação, né? Você não se sente mal com isso, a pessoa fala assim, sim, eu quero tentar usar menos o Instagram. E você percebe que o problema da pessoa, muitas vezes, não é que ela quer deixar de usar o Instagram pra fazer algo. É que ela não tem um algo a fazer e ela acaba por não ter nada específico, por não ter, né, o que você tinha que estar fazendo 3 horas da tarde de uma quarta-feira? A pessoa fala assim, não sei. A chance de você estar no Instagram nesse momento é muito maior às 3 horas da tarde na quarta-feira, porque você não tem outra coisa específica clara que você tinha que estar fazendo naquele momento. Aí você pega essa mesma pessoa, que já, assim, caso de amigos meus mesmo, de eu conversar e de eu ir, né, fazendo ajudando, conversando, trocando ideias sobre isso. E aí você fala pra pessoa, fala assim, pô, mas você faz exercício? A pessoa, pô, não faço. Então, coloca ali 2 dias na semana pra você fazer um exercício. Pô, você tem vontade de ler e tal? Pô, pega esse livro aqui e lê de manhã. E você vai colocando coisas na vida da pessoa. Óbvio, isso não é o caso de todo mundo, tá? Tô citando os casos mais comuns, não quer dizer que vai ser o seu. Mas aí você começa a colocar algumas coisas na vida da pessoa. Então, quando você acordar, ao invés de você acordar e ficar deitado na cama, você vai imediatamente levantar e vai, por exemplo, pegar o livro. Você vai ler de manhã. Aí a pessoa, vou ler de manhã, tá. Porque o que ela fazia? Ela acorda, ela imediatamente pega o celular de maneira involuntária, assim, inconsciente, e ela vai fazendo as coisas do dia dela, assim, sem muita, sabe, não tem uma definição, não tem um negócio claro, assim, do que ela deveria estar fazendo. Ela só sabe que ela tem que acordar, ela tem que tomar um banho, não sei o quê, quando der o horário tal, ela vai pra faculdade e tudo mais. Mas não tem aquela coisa específica, né? Então, por que que eu, hoje em dia, consigo acordar e não ficar no celular de manhã? Porque eu sei que a coisa mais importante que eu faço no meu dia é assim que eu acordo. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer algum trabalho, tiver que, né, sei lá, gravar algum vídeo, editar algum vídeo, ler algum livro que eu coloquei que é muito importante eu ler naquele momento, eu coloco sempre o meu objetivo mais importante no momento assim que eu acordo. Então eu sei que quando eu acordo, eu tenho que ir direto fazer essa coisa, né? Eu vou direto, eu não tenho sabe, esse momento em que eu fico, tá, e agora? O que que eu tenho que fazer? Nada, acho que nada, acho que realmente não tem nada que eu deveria estar fazendo agora, assim, né? Aí, obviamente, eu acabaria usando o Instagram. Foi, por exemplo, eu já contei em outros vídeos aqui, a época que eu mais usava celular, ficava às vezes 10 horas, assim, por dia em telas, de maneira geral, né, em televisão, computador, celular, que foi na época da pandemia, porque todas as coisas que eu tinha que fazer, assim, de sair de casa e tudo mais, até faculdade mesmo, fiquei um tempão sem ter aula antes de começar o online. E por não ter uma clareza, objetivos claros, específicos de horário, eu acordava e ficava no celular, pegava o celular de manhã na cama, e aí não levantava da cama, sabe? Aí eu não podia mais ir na academia, não tinha, né, aula da faculdade, não saía mais de casa. Então acabou que virou aquela zona cinzenta o dia inteiro, em que eu acordava, pegava o celular, ficava rolando, feed, não sei o quê. Aí eu vou levantar, mas pra quê? Tomar café da manhã agora ou daqui a uma hora não vai fazer diferença, né? Naquela época não fazia, né? E por conta disso, mantido durante muito tempo, foi se tornando um hábito e foi tão difícil para mim depois de ficar livre, né? Não 100% ainda é uma batalha, né? Eu utilizo outras estratégias hoje em dia para evitar de usar tanto o celular, mas foi algo tão automatizado pelo meu corpo, né?
Lembrando que o seu corpo automatiza tudo que você faz de maneira repetida, que ele transforma isso num hábito, justamente para evitar o gasto energético, né? Por isso que você consegue dirigir enquanto conversa, enquanto, sei lá, ouve música, ouve um audiolivro, porque o seu corpo já automatizou aquela tarefa ali de dirigir, né? Mas enfim, então seu corpo automatiza coisa boa, como dirigir, e automatiza coisa ruim, como ficar perdendo seu tempo em redes sociais. E óbvio, depois, né, que eu comecei a voltar à rotina, né, após essa época de pandemia, voltou às aulas da faculdade e tudo mais, que eu voltei, né, a ter mais o hábito de estudar, fui desenvolvendo, fiquei um tempão estudando sobre como estudar de maneira mais efetiva, e até eu tô com um treinamento para você em 7 dias, e de um aluno, né, que só estuda de maneira passiva, né, como eu citei no Mortimer Adler, né, que lê de maneira passiva, que estuda de maneira passiva, que não consegue ter uma compreensão e uma memorização dos conteúdos que você deseja, né, ter domínio, seja para passar em prova, seja para simplesmente saber, né, você que, sei lá, faz uma faculdade de medicina, você tem que estudar medicina para ser um bom médico, não só para passar nas provas e para, né, passar numa prova de residência. Então, se você quer aprender passo a passo, 7 aulas, 7 dias para você ir de um aluno que estuda de maneira passiva para um verdadeiro autodidata, tá? Um estudante ali, né, de alto nível, utilizando melhores evidências científicas disponíveis, né, sobre processos de aprendizado e memória. Clica no link que está aqui na descrição para você passar essa semana comigo, tá? Aprendendo a realmente se tornar um verdadeiro autodidata. Bom, mas voltando para a história, né? E quando eu tentei voltar a ler depois dessa época de pandemia, cara, foi muito difícil. Mas foi, nossa, foi uma dificuldade tremenda. Justamente porque, como o Instagram puxa, né, as telas no geral, mas muito o Instagram, o algoritmo do Instagram, puxam a sua atenção de maneira extremamente estimulante. Tudo que é pouco estimulante, que exige de, né, uma postura ativa de você, como eu citei, né, do estudo ativo, se torna muito mais cansativo, né? Você vira um mimado dopaminérgico, né? Você se cansa muito mais rápido, você fica como uma pessoa sedentária que não está acostumada a subir um lance de escada. Você tá o tempo inteiro de elevador, com aqueles, né, aqueles carrinhos para todo lado, não anda para nada quando você tem que subir um lance de escada, não é nem subir, né, aquela escadaria lá do Vaticano, não. É subir um lance de escada, você já cansa, né? Então, a gente acabou, né, se você se identificou com essa história, igual a mim, né, de ficar usando muito tela na pandemia, a gente se tornou verdadeiros viciados, assim, em uso de tela, né? E uma forma que a gente tem de se enganar, que é esse segundo motivo, né? O primeiro é a falta de clareza a falta de programação de horários, de ter, sabe, esses time blocks, assim, de fazer coisas em determinados momentos, que eu falo também em outros vídeos, eu vou deixar linkado por aqui. E também falo nesse meu mini curso de 7 dias aqui, explico tudo sobre formação de hábitos e tudo mais. Mas a outra forma que a gente acaba se enganando sabe, argumentando contra nós mesmos de algumas formas em que a gente sempre ganha. Então, o que que eu tô querendo dizer aqui? Então, eu ficava muito tempo no Instagram. Aí eu comecei aí chegou um momento que eu falei assim: eu vou só seguir perfis aqui que falem sobre, né, sobre a área da saúde, que ensinam, né? E aí só esse conteúdo vai aparecer pra mim, e aí eu vou estar aprendendo no Instagram. Não, porque eu vou ver live do fulano, do ciclano. Aí eu tô aprendendo. Você não vai pro Instagram pra aprender. O Instagram não é lugar de aprendizado, tá? É até um dos motivos que eu tô doido pra largar o meu perfil no Instagram, com 25 mil seguidores, porque você não tem como ensinar uma coisa densa em 1 minuto e meio, você não tem um público qualificado, você tem um público que salva os conteúdos para ver depois porque não quer assistir, um público extremamente procrastinador, que você não consegue nem passar uma mensagem sobre procrastinação, né? Nesse vídeo aqui no YouTube, você até pode ser um pouco viciado em tela, assim como eu também tenho essa dificuldade, mas você é um público que consegue assistir um vídeo inteiro e que está disposto a mudar. O público do Instagram é o público que abriria aqui o vídeo, botaria no assistir mais tarde e não ia assistir o vídeo. Entendeu? A gente já tem aqui, sei lá, mais de 10 minutos de vídeo. O público do Instagram não assiste 10 minutos de vídeo. E a gente se engana, a gente acha, não, mas eu fiquei o dia inteiro no Instagram, mas eu vi conteúdos, né, que ensinam. Porcaria nenhuma, até porque você esquece as coisas que você viu no Instagram com muita rapidez, porque são conteúdos muito rápidos, muito curtos e hiperestimulantes, um atrás do outro. Então, quando você assiste, né, sei lá, 10 reels, você não se lembra de nenhum deles. Nenhum deles, né? Aquilo não vai pra sua memória mesmo. E ainda assim não é uma troca boa pra você. Você tá trocando ali sua capacidade
de foco para você ler um livro bom depois, tá perdendo seu tempo, você tá correndo altas chances e provavelmente você tá caindo nesse erro de cair ali no buraco negro dos reels, né? Então você assiste um reels ali que, não, realmente esse reels aqui me ensinou muita coisa, né? Realmente, pô, conteúdo técnico aqui é alto nível, não sei o quê. Aí você comete aquele erro de fazer isso aqui, ó, passar pra cima. Quando você passa pra cima, você pode ter certeza que o conteúdo que vai vir depois não vai ser um conteúdo técnico, vai ser um conteúdo feito pra te prender a atenção. Porque no Instagram as pessoas estão o tempo inteiro brigando pela atenção das outras. E os conteúdos que sobressaem, que são justamente os conteúdos que aparecem pra você, são os conteúdos que mais chamaram a atenção das pessoas, e geralmente despertando algum tipo de emoção pra gerar um engajamento, né, um compartilhamento, né, na emoção da raiva, por exemplo, alguma coisa engraçadinha. E o que mais te prende é justamente o que vai mais aparecer pra você. Então você tá o tempo inteiro com tudo brigando pela sua atenção, te fisgando. E você acha que você vai abrir um Instagram e vai ver alguma coisa útil, né? Eu mesmo coloco aqui o meu Instagram na bio, coloco o meu Instagram na descrição dos vídeos do YouTube, mas eu tô doidinho, cara, pra encerrar esse Instagram, parar de divulgar mesmo. E por isso que eu quero tanto aqui que o YouTube dê certo. Porque, cara, o Instagram é um ambiente feito pra você cair no buraco negro. Aí você entra naquele estado dissociativo, quando você vê, pum, passou meia hora. Você viu um monte de reels, você não se lembra de nada, sua atenção já foi embora, você provavelmente vai prejudicar seu sono, você já se sente extremamente cansado. E o pior, né, quando você se sente cansado, você acha que você vai descansar no Instagram, sendo que é o pior lugar pra você descansar, porque é um lugar hiperestimulante. Só que a gente não percebe isso, né? Então, a gente cai muito nesses dois erros, de usar muito o Instagram por falta de planejamento, de maneira não volicional, e até de maneira volicional, né? Só que se enganando, achando que a gente vai aprender alguma coisa estando no Instagram. O melhor conteúdo que você pode ver no Instagram é o tipo de conteúdo que você vê e ele faz você sair do Instagram, né? Porque, por exemplo, se você vê um conteúdo motivacional, não sei o que, tipo alguma coisa do tipo que eu tô falando aqui nesse vídeo, né? Você vê lá no Instagram, né, por exemplo, né? Pô, sai desse aplicativo, aqui é feito pra fisgar sua atenção. Você vê aquilo, você acha maneiro, você até curte, porque você quer que aquilo apareça mais pra você, e aí depois você faz grande erro do Instagram. Esse movimentozinho pra cima, que eu acho que veio do TikTok, né? E depois o Instagram colocou também lá no Reels, cara, isso aí que foi o que acabou com a gente. Porque a gente até consegue ver conteúdos interessantes, consegue, né, ter acesso a boas ideias, a bons conteúdos, mas no momento que a gente dá essa arrastadinha pra cima, aí o negócio fica feio, aí a gente só percebe, só acorda depois que passa, né, um tempão. Então, se você quer outro vídeo que eu explico algumas das estratégias que eu uso pra conseguir ter um melhor controle volicional da atenção, do foco, né, para você conseguir, obviamente, depois estudar melhor. Você tem o foco, né, para você conseguir ter maior atenção, maior retenção dos conteúdos que você está estudando. Então, confira outros vídeos aqui do canal, tá? E especialmente, né, confira esse meu mini curso de 7 dias em que eu explico tudo sobre isso, formação de hábitos, atenção, memória, tudo isso em apenas 7 aulas, 7 dias para você se tornar um verdadeiro autodidata e parar de esquecer os conteúdos que você assiste, conseguir focar, assistir aula, ler livros sem ficar com aquele sono, aquele cansaço, tá? Tornando esse processo mais automatizado. Então, confere aqui, vou deixar no link da descrição. E vou deixar a sugestão também de outros 2 vídeos para você assistir depois desse. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado. Valeu.